Relato Benoit, que se encontra no capítulo 6, Criminosos Arrependidos, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Benoit, Bordeaux, março de 1862. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, com o nome de Benoit. Diz ter morrido em 1704 e estar sofrendo horrivelmente. O que você era quando vivo? Frade sem fé. A falta de fé é seu único erro? É o suficiente para conduzir a outros. Poderia nos dar alguns pormenores sobre sua vida? A sinceridade de sua confissão lhe seria levada em boa conta. Sem fortuna e preguiçoso, entrei para a ordem religiosa, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, consegui boa posição. Influente, abusei do poder. Cheio de vícios, arrastei para a desordem aqueles que eu tinha a missão de salvar. Cruel, persegui aqueles que pareciam censurar meus excessos. Os que me deixavam em paz recebiam minha atenção. A fome torturou muitas vítimas. Seus gritos, em geral, foram abafados com violência. A partir daí, expio e sofro todas as torturas do inferno. Minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciadas me perseguem. A sede irrita meus lábios, que queimam, sem nunca receberem uma única gota refrescante. Todos os elementos se enraivecem perto de mim. Orem por mim. As preces que fazemos pelos mortos devem lhes ser atribuídas, como aos outros? Vocês acreditam que elas sejam muito edificantes? Tem, para mim, o valor daquelas que eu fingi rezar. Não completei minha tarefa e não encontro a recompensa. Você jamais se arrepende? Há muito tempo, mas o arrependimento só veio depois do sofrimento. Como fui surdo aos gritos de vítimas inocentes, o mestre também é surdo a meus gritos. Justiça. Você reconhece a justiça do Senhor. Confie em sua bondade e peça sua ajuda. Os demônios berram mais alto do que eu. Os gritos sufocam em minha garganta. Eles enchem minha boca de piche fervendo. Eu o fiz grande. O Espírito não pôde escrever a palavra Deus. Então você ainda não está suficientemente separado das ideias terrenas para compreender que as torturas que sofre são todas morais? Eu as sofro, as sinto, vejo meus carrascos, que têm um rosto bem conhecido. Todos têm um nome que ressoa dentro do meu cérebro. Mas o que poderia impulsioná-los a todas essas infâmias? Os vícios de que eu era impregnado, a brutalidade das paixões. Você nunca pediu a assistência dos bons espíritos para ajudá-lo a sair dessa posição? Só vejo os demônios do inferno. Você tinha medo deles quando vivo? Não, nada. O nada era minha fé. Os prazeres, a qualquer custo, eram meu culto. Consagrei a vida às divindades do inferno, que nunca me abandonaram e nunca me deixarão. Você não antevê um fim para seu sofrimento? O infinito não tem fim. Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim quando Ele quer. Se Ele o quisesse. Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim quando Ele quer. Se Ele o quisesse. Por que você veio se inscrever aqui? Não sei como, mas eu quis falar, como eu queria gritar para me aliviar. Seus demônios não o impedem de escrever? Não, mas estão diante de mim, me compreendem. É por isso que eu não queria terminar.
É a primeira vez que você escreve assim? Sim. E você sabia que os espíritos podem, assim, se aproximar dos homens? Não. Então, como você pôde compreender? Não sei. O que você sentiu ao chegar perto de mim? Um entorpecimento de meu pavor. Como você percebeu que estava aqui? Como quando a gente acorda. Como você fez para entrar em contato comigo? Não compreendo. Você não sentiu? Não se trata de mim, mas de você. Trate de perceber o que faz no momento em que escrevo. Você é meu pensamento, eis tudo. Então você não teve vontade de me fazer escrever? Não, sou eu quem escreve, você pensa por mim. Trate de perceber. Bons espíritos nos cercam e o ajudarão. Não, os anjos não vêm ao inferno. Você não está sozinho? Veja em torno de você. Sinto que alguém me ajuda a pensar em você. Sua mão me obedece. Não o toco e o seguro. Não entendo. Peça assistência a seus protetores. Vamos orar juntos. Você quer me deixar? Fique comigo. Eles vão me retomar. Eu lhe peço, fique, fique. Não posso ficar por muito tempo. Volte todos os dias. Rezaremos juntos e os bons espíritos o ajudarão. Sim, eu queria minha graça. Peça por mim, eu não posso. O guia do médium. Coragem, meu filho, lhe será concedido o que você pede, mas a expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que ele cometeu são inomináveis e inumeráveis, e é muito mais culpado porque tinha a inteligência, a instrução e a luz para se guiar. Então falhou com conhecimento de causa. Assim seus sofrimentos são horríveis, mas se abrandarão com o socorro e o exemplo da prece, porque ele verá um fim possível para esse sofrimento e a esperança o sustentará. Deus o vê no caminho do arrependimento e lhe deu a graça de poder se comunicar para que seja encorajado e apoiado. Então, pense sempre nele. Nós o deixamos a você para que o fortaleça nas boas resoluções que poderá tomar, ajudado por seus conselhos. O desejo da reparação virá depois do arrependimento. Então ele mesmo pedirá uma nova existência sobre a terra, para praticar o bem no lugar do mal que fez. E quando Deus estiver satisfeito com ele e o vir bem fortalecido, o fará antever as divinas claridades que o conduzirão à porta da salvação, e o receberá como ao filho pródigo. Tenha confiança, nós ajudaremos você a completar sua obra. Paulino. Colocamos este espírito entre os criminosos, apesar de ele não ter sido atingido pela justiça humana, porque o crime consiste em ações e não no castigo imposto pelos homens. É o mesmo caso do espírito seguinte.